Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 ao verso de número 21. Diz assim, irmãos: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca das coisas ou destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos. Irmãos, a constante necessidade de sermos lembrados. A constante necessidade de sermos lembrados. A repetição, irmãos, é um dos recursos pedagógicos. É uma das importantes leis pedagógicas e um dos métodos eficazes de aprendizado. Se repete até se fixar aquele conteúdo ou apreender aquela verdade aprendida. Isso os apóstolos e os homens chamados por Deus para conduzir o seu povo não se olvidaram em fazer. Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipos, ele diz: irmãos, eu não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas. Eu vou repetir de novo. E Paulo dá a razão, porque isso é segurança para vocês. Jesus, quando disse que o Espírito Santo seria dado vindo da parte do Pai, da parte dele, Jesus disse: ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito e ensinado. Portanto, precisamos, irmãos, ser constantemente lembrados de verdades que aprendemos. Ou melhor, precisamos que nos ressalte novamente aspectos da verdade de Deus esquecida por nós na caminhada da vida cristã. E isso Pedro aqui está fazendo, utilizando esse recurso, a fim de que os irmãos, e ele usa esse verbo várias vezes, sejam lembrados. E ele diz: da minha parte, o que couber a mim, eu me esforçarei diligentemente, e ainda que eu morra, ou com a minha partida, essas verdades estejam fixas na mente de vocês, estejam guardadas por vocês.
E o que precisamos ser lembrados? O quê? O que é que eu e você precisamos constantemente ser lembrados? A primeira verdade é de verdades que já sabemos. De verdades que já sabemos. Irmãos, Pedro não tem a pretensão de ser inédito. Essa é uma vaidade muitas vezes nossa, de sempre trazer algo novo e inédito. Ou melhor, pregar algo que ninguém nunca pregou. Mas essa não foi a preocupação nem de Pedro nem de Paulo. Veja, por essa razão. Por qual razão? Por qual? Pela razão que ele já disse anteriormente. Pela razão de que é dessa forma que será dada a vocês, ou é dessa forma que vocês entrarão plenamente nos céus. De que forma? Subindo essa escalada da vida cristã, associai. É dessa forma, assumindo as implicações responsáveis da vida cristã, e com a pujança da graça de Deus, associando a uma busca intensa pela maturidade cristã, que vocês entrarão nos céus. E para isso, irmãos, vocês foram objetos de todas as bênçãos espirituais. Deus deu a vocês todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por esta razão, ele diz: sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, a fim de que vocês não se esqueçam disso, a fim de que vocês não afrouxem as mãos, ou melhor, não desprezem a chuva da graça de Deus que está sendo derramada, a fim de conduzir vocês a um objetivo de vida, uma vida piedosa, uma vida correta. E ele não tem a preocupação de ser inédito. Eu quero falar a vocês sobre o que eu já falei no domingo passado. Eu quero escrever a vocês sobre o que eu já escrevi, ou sobre o que eu já preguei em ocasiões anteriores. E ele repete aquilo que já ensinou. Reaviva a memória de seus leitores acerca de verdades já conhecidas, mesmo sobre questões que eles já tinham sido doutrinados. Veja o verso 12. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados. Mas ele vê necessidade de fazer lembrar. De fazer lembrar. Irmãos, nós somos assim. Eu abro um parênteses para dizer: nós começamos muitas vezes com todo o gás inicial de um aluno que aprende coisas novas, ou de alguém que se vislumbrou com a verdade que outrora não conhecia, e aquele facho de luz que Deus envia nos deixa meio que tontos, e tontos cheios de gás para viver aquilo e aprender aquilo, ou melhor, crescer em relação àquilo que se aprendeu, mergulhar profundamente. Mas é uma tendência nossa, à medida que os dias vão se passando, à medida que essa verdade vai sendo constantemente ensinada, parece que nos acostumamos com ela, e um sermão passa a ser mais um sermão, uma escola passa a ser mais uma escola, e não conseguimos muitas vezes relacionar aquelas verdades à vida prática, ao compromisso diário de seguir Cristo no discipulado cristão. E a importância da questão, irmãos, é que isso é tão importante quanto o nosso destino eterno. E isso leva o apóstolo a escrever assim: por essa razão estarei sempre pronto. Especialmente no contexto, irmãos, em que a carta estava sendo interessada. E qual era o contexto? Muitos estavam usando a graça de Deus para a licenciosidade, a liberdade para dar ocasião à libertinagem, e outros estavam substituindo o conhecimento pela obediência. E tal é o esquecimento, irmãos, nosso, que Pedro mostra que uma das principais tarefas do ministério cristão
é relembrar a igreja de verdades que elas já sabem. E não avançar muitas vezes em questões inéditas, mas é sempre reforçar a base daquilo que vocês já estão prontos, confirmar que já sabem. E diante das mentes, que muitas vezes se tornam dispersas, e Pedro tenta despertar os irmãos. Veja, também considero justo, verso 13, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ou seja, na base daquilo que ele já disse, e que ele ainda vai dizer, fica evidente que muita das vidas dos irmãos estavam deixando a desejar. E aí corremos o perigo, irmãos, grave, de adormecermos, e necessidade de ser relembrados, de ser despertados. E Paulo usou o mesmo aspecto. É segurança para vocês eu dizer as mesmas coisas. As mesmas coisas. E se lermos a carta de Filipos, veremos que Paulo está atacando coisas elementares da vida cristã, coisas da base da vida cristã. E ali Paulo vai usar o exemplo de Cristo para mostrar como devemos considerar uns aos outros. Paulo exorta duas irmãs que outrora eram unidas no trabalho do Senhor e agora estão divergindo. Coisas que precisamos ser relembrados. Rogo a vocês que estejam unidos, combatendo pela fé evangélica. Ora, vocês não sabiam? Portanto, precisamos ser lembrados de coisas que já sabemos e que somos tendentes a esquecê-las, a tratá-las como coisas comuns. E o segundo ponto, essa é uma atitude necessária. Repetir os ensinos é uma atitude necessária. Pedro sabe, irmão, sua vida está chegando ao fim, certo? Quando ele diz assim, considero justo enquanto estiver nesse tabernáculo, ele está falando em relação ao seu próprio corpo, à sua própria vida aqui na terra. Ele sabe que ele vai embora, ele não vai permanecer para sempre, pegando no pé de um e de outro. Embora irmãos. Ele diz que enquanto eu estiver, mas ele tem consciência de que está partindo, mas também tem consciência de que a palavra de Deus fica. Ele vai, mas a escritura fica. O que ele vai escrever vai ficar. O que ele ensinar de verdade de Deus vai ficar. Vai ficar gravado, vai ficar guardado na mente dos irmãos. E isso Paulo deixou documentos escritos. Suas cartas, 16 cartas, João, Pedro, ambos deixaram documentos escritos. Cartas interessadas a irmãos específicos, a igrejas específicas, para contextos específicos. E em quase todas as cartas, elas pincelam a necessidade dos irmãos serem relembrados. Já ouviram, já aprenderam, mas precisam ser despertados para o conselho espiritual. Mas por que isso? Qual a necessidade disso? Todos eles sabiam. Todos. Nós estamos ou somos tendentes a acostumar com a verdade. Lembram dos meninos da praça? Que Jesus disse, tocamos flauta e eles não dançaram. Cantamos uma lamentação, mas eles não choraram. Tal era a indiferença dos meninos da praça. Por essa razão, Pedro está jamais desprezando a lembrança. Eu preciso lembrar, eu preciso relembrar vocês, eu preciso reacender a memória de vocês. E isso não é demasia, pelo contrário, é um recurso necessário à condução da igreja de Cristo. Precisamos, irmãos, ser lembrados de que a graça de Deus deve nos levar ao crescimento e à maturidade. Precisamos ser relembrados de que não somos daqui, que temos uma pátria celestial.
Precisamos ser relembrados de que a vocação, ou o que marca a vocação cristã, é a ideia do peregrino, que está peregrinando e não tem morada fixa neste mundo. Precisamos ser relembrados de que fomos predestinados para as boas obras. Precisamos ser relembrados de que a vida cristã exige dos cristãos responsabilidade, vigilância, compromisso, leitura bíblica, cuidado pessoal. Precisamos. Coisas elementares da vida cristã. Sabe por quê? Porque estamos acostumados com a verdade. Estamos acostumados com o culto. Estamos acostumados em ouvir sermões. E Pedro sabe do senso de urgência. Certo de que estou prestes a deixar o tabernáculo. Prestes, falta pouco. Ele sabe que não vai durar para sempre. Ninguém, nem eu, nem outros que vão vir após mim, nem outros que já foram, nem outros que estão mais velhos, nós não vamos ficar para sempre. O tabernáculo aqui, irmãos, fala do seu corpo, já disse. E tabernáculo é distinto ou diferente de casa. Casa dá a ideia de morada fixa, estabelecida. Agora, tabernáculo é algo que traz a ideia de que devemos estar sempre prontos para desmontá-lo e partir. Partir. Tabernáculo é uma habitação temporária. Temporária. E Pedro diz: certo de que estou prestes a deixar. Sua figura transmite a ideia de temporalidade, não de perenidade nem de eternidade. O que Pedro está dizendo é: olha, o pregador vai, mas a palavra fica. Eu vou, mas vocês ficam. Eu vou, mas a verdade deve ficar. E ficando deve ser lembrada por vocês. E o meu esforço em escrever e ressaltar, em escrever e pontuar e relembrar, é com esse propósito. Eu vou e deixo este tabernáculo, e vocês vão ter a oportunidade de lembrar constantemente daquilo que eu disse a vocês. Olha, está escrito. Pedro escreveu, Paulo escreveu, fulano pregou, fulano escreveu, fulano comentou, fulano viveu, fulano disse, ciclano disse. Nós vamos, mas a verdade fica. E quanto mais Pedro tem consciência desse dia que se aproxima, mais ele se engaja. Quanto mais consciência ele tem de que, irmãos, nossa vida está acabando, estamos partindo, e devemos conscientemente estar de malas prontas, estou indo. Mas quanto mais ele vê, e a verdade que Cristo disse a ele irá se cumprir em relação à sua vida, ele diz: muito mais eu me esforço. Assim como Paulo, Pedro tinha convicção de que seu dia estava chegando. Paulo diz: Timóteo, meu filho, eu estou já quase pronto, prontíssimo. O fruto está prontamente maduro para ser arrancado do pé. Já estou pronto a ser oferecido como libação. Agora tu, porém, permanece naquilo que eu te instruí, que tu sabes as sagradas letras desde a infância. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. E aqui Pedro diz: irmãos, estou indo embora. Estou indo embora. E Jesus havia profetizado acerca de sua morte em João 21. E diz a história cristã que Pedro foi crucificado de cabeças para baixo, porque achou-se indigno de ser crucificado como o próprio Cristo. E deixar o tabernáculo é uma linguagem figurada. Quando ele diz deixar o tabernáculo, ele usa o termo êxodo. Êxodo. Ou seja, ele está partindo. E o êxodo nos remete à saída do povo do Egito. Quando Deus arranca o seu povo de uma terra de língua estranha por mão de Moisés, para levá-lo a uma terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, uma terra física. Mas aquele êxodo, aquele lá, era meramente uma sombra pálida do verdadeiro êxodo que ocorre em Cristo Jesus. Amém. E o que Pedro está dizendo é que será um êxodo em direção à terra prometida, preparada por Cristo para estar para sempre com o Senhor.
Seu tabernáculo será desmontado com violência. E morrer para o cristão, Pedro está dizendo, é desmontar o seu tabernáculo e ir embora. Sair dessa habitação temporária e ir para o lar permanente. E Pedro usa o termo êxodo. Eu vou para a terra prometida, para a Nova Jerusalém. E ele sabe o seu próprio filho. Então se esforça. Torna-se mais diligente, mais compromissado. Verso 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Repito, todos nós um dia passaremos. Todos. O pregador, o ensinador, o apóstolo, o profeta e o mestre. Mas a voz da palavra de Deus, essa tem a função de ficar e levar os irmãos à lembrança constante de que devemos viver uma vida sóbria e digna da vocação com a qual fomos chamados, considerando as questões basilares da vida cristã, o nosso compromisso, a nossa vigilância e a nossa associação de fé até culminar num amor que se entrega totalmente à devoção de Cristo. E eles vão como eles foram. A vida do pregador é transitória, certo? Alguns têm um ministério longo, irmãos, de 80, de 75, de 70 anos, de 65. Outros têm um ministério curto. Mas a palavra de Deus deve ser anunciada fielmente, porque essa fica. Essa fica. E essa ficando marca a vida daqueles que creem no Evangelho por meio de Cristo Jesus. Amém. E Pedro diz, da minha parte eu farei isso. Certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João capítulo 21. Mas nós, muitas vezes hoje, irmãos, desconsideramos até a morte. Desconsideramos que não estaremos aqui para sempre. Desconsideramos a ideia de que nossa vida é como um tabernáculo. De que a qualquer hora Deus manda desmontá-lo. Qualquer hora. Ele é o dono da vida e diz, desmonte e venha. Pedro teve essa consciência em vida. E muitos de nós perdemos essa consciência. Perdemos a característica da vida cristã. De estar sempre pronto e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E quarta verdade, o quarto ponto. Precisamos ser lembrados de uma palavra que é atestada por testemunhas. Verso 16. Porque não vos demos a conhecer, irmãos, o poder, a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, olha o termo, ou advérbio, engenhosamente inventadas, ou melhor, profecias fictícias. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos, como diz João, e vimos a sua glória. Apalpamos, tocamos no Verbo. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa o nome que substitui o nome de Deus, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está pregando é uma palavra atestada por testemunhas. E aqui no verso de número 16, verso de número 17, 18, Pedro está ressaltando aqui, ou está levantando no texto, a ocasião da transfiguração. Da transfiguração. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, diz: vem cá. Porque há alguns entre vós que não morrerão sem antes ver chegado o reino de Deus com poder.
Jesus, então, após essa ocasião, chama os três. Diz: vem cá, Pedro, vem cá, Tiago e vem cá, João. Vamos subir ao monte. E sobe ao monte. E lá diante deles, Jesus se transfigura. E João diz que as suas roupas ficaram tão brancas, tal qual nenhum lavandeiro consegue deixá-la branca como Jesus tornou-se perante os seus discípulos. Mas só que com ele apareceu Moisés e apareceu Elias. E uma voz do céu disse: este aí é o meu filho amado em quem me comprazo. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, aquele profeta cheio de vigor, que desafiou os profetas de Baal e que foi chamado de um perturbador da casa de Israel, estava lá. Mas o Pai testemunha dos céus entre os três e aponta para o Filho que está ao meio: é este aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora, o que é que Pedro quer dizer em relação a isso? O que é que Pedro quer dizer em relação a isso? Irmãos, Pedro está consolando uma igreja, e muito mais, está exortando uma igreja a viver a vida cristã com todo vigor, sem jamais desconsiderar o aspecto último do plano redentor de Deus, que é a parousia, o retorno de Cristo. E aqui ele está dizendo: irmãos, quando nós pregamos a vocês acerca da virtude e do poder do nosso Senhor e de sua vinda, nós não estamos baseados em livros de fábulas engenhosamente inventadas. Nós não estamos criando essa verdade. Nós não estamos dizendo que Cristo vai voltar para julgar o mundo e julgar os inimigos de Deus. Isso não é fábulas, não é conto da carochinha, isso é uma verdade. E devemos estar prontos e de malas prontas para partir a qualquer momento, para estar para sempre com o Senhor. E sabe qual é a base? Que Pedro aqui levanta: a transfiguração. O que é que tem a ver a transfiguração com o retorno de Cristo? Primeiro, Cristo é a centralidade do Evangelho. Quando Deus diz: este aí é o Filho amado em quem eu me comprazo. O Evangelho é centrado no Filho, e não mais em Moisés e nem em Elias, o representante dos profetas. A pessoa e obra de Cristo, o próprio Cristo, é o conteúdo do Evangelho pregado por Pedro. E eu não estou inventando essas histórias, é a verdade de Deus a vocês. O Evangelho não é especulação minha, nem daqueles que pregaram a vocês antes de mim. É a mensagem do Filho de Deus. E quando fala de Cristo, de seu poder e de sua vinda, eles falam não com base em alegorias, em ficções científicas, em profecias mentirosas. Eles estão falando ou falaram com base na palavra de Deus, que no monte foi confirmada com a seguinte voz: é este aí o Filho amado em quem me comprazo. As características dos falsos profetas era distorcer o Evangelho, era transmitir aos irmãos fábulas engenhosas. Mas o ministério dos apóstolos era pregar Cristo e este crucificado à igreja. Amém. E quando eles sobem ao monte, veja, sobem ao monte, e Jesus cumpre aquilo que ele disse aos apóstolos: alguns de vocês vão morrer, sem que antes vejam chegar o reino de Deus com poder. Isso se cumpre historicamente, diante dos olhos de Pedro, diante dos olhos de João, diante dos olhos de Tiago. A transfiguração de Jesus no monte, com suas roupas resplandecentes, sua virtude, a glória de Deus se manifestando do alto, a voz de Deus se manifestando do alto, dizendo: está aí o Filho amado em quem me comprazo. Ele se transfigurando, Pedro está dizendo: isso é um prenúncio da sua vida futura. A palavra majestade aqui, irmão, significa os atributos divinos se manifestando, a divindade de Cristo se manifestando no monte. E a forma como ela se manifestou é a forma como ele virá: resplandecente, cheio de glória e cheio de majestade. É dessa forma que o reino será
estabelecido. Ele virá com poder e grande glória. Mas que glória, que poder, que majestade! Aquela majestade que foram vistas lá no monte por Pedro, Tiago e João. Jesus ali estava pré-anunciando de que ele viria daquela forma, cheio de glória e de majestade para julgar os inimigos. Pois ele recebeu, verso 17, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: é este ali o Filho amado em quem me comprazo. Olha, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Então, quando nós falamos, irmão, Jesus vai voltar. O reino de Deus vai se manifestar com poder. Irmãos, levante as vossas cabeças, porque a redenção de vocês se aproxima. Pedro disse: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade no monte. Ele pré-anunciou a sua vinda lá no monte. A chegada do rei foi pré-anunciada lá. Portanto, não é mentira o que eu estou dizendo a vocês. Nem muito menos estou tentando alarmar vocês para que vocês estejam prontos. É verdade o que eu estou dizendo. O reino de Deus vai vir com poder. Cristo vai se manifestar em majestade, assim como se manifestou no monte da transfiguração. E quando Pedro prega o Evangelho, fala da volta de Cristo, fala com base na verdade, fala com base naquilo que eles viram. Eu vi. E a transfiguração prefigura este glorioso acontecimento. Seu poder, sua majestade, sua glória. E Pedro está dizendo que de fato Jesus é o Filho de Deus, porque a voz diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A veracidade das Escrituras é reafirmada quando Moisés e Elias aparecem e Deus diz: é este aí o Filho amado. Ele veio cumprir a lei e os profetas e muito mais. Pedro viu a realidade do reino de Deus visivelmente, com seus próprios olhos, quando ele majestosamente se transfigurou perante os crentes. O negócio foi tão bom, foi uma experiência tão intensa, que Pedro disse: Senhor, não desço mais. Eu vou fazer uma cabana aqui, ou melhor, vou fazer uma para o Senhor, fazer uma para os outros, nós vamos ficar aqui. Esqueceu que lá embaixo tinha mais irmãos esperando. Esqueceu que lá embaixo, irmãos, tinha mais 9. E quando Jesus desce do monte, tem um pai gritando para o filho, e os discípulos tentando expulsar o demônio. E Pedro, naquela experiência tão gloriosa da manifestação do reino, quis ficar. Portanto, irmãos, precisamos entender que essa palavra foi atestada. Os irmãos viram a majestade de Cristo no monte, e como testemunha ocular, eles pregaram acerca disso. Mais à frente nós iremos ver que Pedro disse que se levantarão falsos profetas, ou melhor, se levantou entre os irmãos e disseram assim: aonde está a promessa da vinda do Filho de Deus? Que nossos pais sempre falaram. Cadê? Negando até mesmo o Senhor que os resgatou. A vida, irmãos, da igreja atual, a sua prática, a sua pregação, a sua vida, não tem em nada, depois os irmãos analisem, não tem em nada anunciado um Cristo que virá. A própria vida da igreja, a própria conduta dos cristãos atual diz o contrário. Mostra que a nossa esperança está aqui. Mostra que nós estamos preocupados em nos estabelecermos aqui. É aqui a nossa esperança. Pedro diz: eu vi a sua majestade no monte.
o que Ele tem para nós é muito maior do que o que esse mundo pode nos oferecer. Eu vi a Sua Majestade. E aquela experiência que prenuncia a sua vinda gloriosa foi tão boa que Pedro diz: não desço mais. Aqui eu fico, aqui eu monto minha tenda e aqui vou viver. De tão boa que foi. E será boa. Será boa, irmãos. E Paulo diz que será tão boa que as tribulações do tempo presente serão consideradas como leves e momentâneas. Porque, sendo vista do ponto de vista da eternidade do reino de Deus, são leves, são momentâneas. A transfiguração confirma mais ainda o que eles sempre pregaram. E Pedro diz: quando falamos, não estamos inventando nada. É a mais pura verdade. A mais pura verdade. Quinto ponto, irmãos, precisamos lembrar da verdade atestada pelos escritos proféticos. Verso de número 19. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética. Olha, e fazeis bem em atendê-la, em fixar a mente de vocês, em estar atento, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, escuro, com densas trevas, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, ou melhor, sabendo essa verdade, dois pontos, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação, de elucidação ou de particular elucidação humana, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade dos homens. Entretanto, homens falaram movidos, ou da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Palavra profética. Fazeis bem em atender. No verso 19 aqui, irmãos, o grego possibilita duas interpretações. A primeira é: olha, a transfiguração tornou a palavra profética muito mais confirmada. Por quê? Porque os profetas apontavam para Cristo, pregavam e vaticinavam acerca de Cristo. E lá no monte da transfiguração, essa palavra profética é assinada embaixo pelo próprio Deus. Está aí o Filho amado, em quem me compraço. Ou seja, a transfiguração torna a palavra dos profetas muito mais valiosa, porque é confirmada pelo próprio Deus lá no monte. Ah, mas aqui há uma segunda interpretação, que eu acho a melhor. A segunda é o seguinte: é como se Pedro estivesse dizendo assim: irmãos, a experiência que eu tive no monte foi algo glorioso, inexplicável. A manifestação do reino de Deus em majestade através de Cristo foi tão intensa que eu quis ficar para sempre lá. Mas olha, pegue, as experiências são insuficientes para iluminar o caminho da igreja em lugar tenebroso. Muito mais confirmada ainda é a palavra dos profetas. E fazeis bem em atendê-la, em segui-la, em observar, em fixar a mente de vocês nela. Ou seja, as experiências, ou a palavra de Deus é superior às experiências dos apóstolos. E é através da Escritura que devemos nos reger, não das experiências. Amém. Não delas. O próprio Paulo se furtou a contar as suas, quando disse que conheceu o homem, se na carne ou fora dela não sabe, que foi ao terceiro céus e ouviu e viu coisas que aos homens não compete dizer. Fica caladinho. Mas antes de colocar as suas experiências acima da Escritura, ele as pregou.
e mostrou aos irmãos que é por ela que devemos nos regir. Amém. E ele diz a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para redarguir o homem, para que o homem seja perfeito no caminho da salvação e habilitado para toda boa obra. Timóteo prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Então, Pedro, por mais gloriosa que sejam as nossas experiências, é a Bíblia que é suficiente para nos conduzir em lugar escuro. Em lugar escuro. Mas por quê? Por quê? Porque, primeiro, ela é infalível. Infalível. Verso de número 19: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem na atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Ela é infalível. A palavra de Deus, as promessas de Deus, as profecias acerca de Cristo são infalíveis. Tudo que os profetas profetizaram acerca de Cristo ou se cumpriu parcialmente, ou um dia se cumprirá cabalmente ou totalmente, mas nenhuma delas falhou. O profeta Miqueias dá o lugar exato onde o filho ia nascer. Tu, Belém, não será jamais a menor entre as cidades, porque de ti virá o Redentor. E lá, quando Maria está grávida por 9 meses, a providência de Deus usa, o próprio imperador diz: manda todo mundo se alistar, e cada um vai se alistar no seu lugar de nascimento. Vai Maria com 9 meses, não tinha ecografia, não tinha previsão do nascimento do menino, só se era percebido quando as contrações chegavam, e o menino nasceu no lugar onde o profeta profetizou. No lugar. Quem lê Isaías 53 percebe que o profeta está diante da cruz, porque dá relatos detalhados do sofrimento e da morte de Cristo, dá relatos detalhados da sua face sofrida. E concluímos: o profeta esteve lá. Esteve lá. E depois de muitos anos estava ele lá na cruz. Como o profeta profetizou. E a Escritura está dizendo: ela é mais infalível. Ou seja, ela ilumina, ela traz luz, ela clareia, não as minhas experiências. Certo? Eu não estou baseado somente naquilo que eu vi, mas na palavra dos profetas, que é muito mais confirmada. E fazeis bem em atendê-la. A palavra aqui é manter fixamente nela. Não tire os olhos da Escritura, se apegue à Escritura como palavra final. Preste atenção, é a ideia de Pedro. Fazeis bem em atendê-la. O salmista diz: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Vocês vão fazer bem a vocês em atendê-la, em segui-la, em se conduzir por ela, porque ela vai iluminar os lugares escuros e tenebrosos, até que a luz da alva nasça em vosso coração. A ideia aqui, irmãos, é até o dia em que aquele que está contido nas profecias nasça efetivamente no coração de vocês. Então, assim como ele é, vocês serão, e assim como ele é, nós o veremos. A verdadeira profecia vai se manifestar, mas enquanto não, se apegue às Escrituras. Preste atenção, fixe a mente de vocês nela. Segundo ponto, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é produto da mente humana, não é criação humana, não é. Sabendo primeiramente isso, a ideia é: saibam dessa verdade, 2 pontos. Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, capacidade de criação, de interpretar, de conhecer os tempos e as estações, e entender os tempos e as estações, e elucidar e interpretar
e escrever. Não, não vem. Ninguém, irmãos, nem mesmo uma das mentes mais brilhantes, seria capaz de escrever verdades em pontos diferentes, em contextos históricos diferentes, e essa palavra não contradizer uma a outra, ou cartas não contradizer outras, ou livros proféticos não contradizer outros, mas pelo contrário, uma confirma a outra, e Deus progressivamente vai revelando o Cristo até que Ele nasça como alva nos vossos corações. Ninguém, com isso não estou dizendo que Deus desprezou a capacidade intelectual dos homens que Ele escolheu, pois Paulo escreve pontos difíceis em sua carta, que requer de nós exame, leitura e concluirmos, ainda não entendi. A outros ele usa em sua linguagem mais simples, a outros ele usa em sua argumentação lógica, mas a Escritura não é produto jamais da mente humana, e nela não contém jamais aspectos de elucidação dos homens. Não, sabe, ela é produto do próprio Deus e tem origem no próprio Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A ideia aqui foram soprados pelo Espírito Santo. Irmãos, a Escritura é o sopro de Deus. É a ideia que Pedro quer dizer. A Escritura é o sopro de Deus. Foi o Espírito Santo que soprou a Escritura a estes homens. E a Escritura, em seus escritos originais, são documentos inspirados, aonde Deus revela a sua vontade, seus atributos, seu plano, sua justiça, sua verdade, sua clareza e tudo aquilo que Ele requer de nós como seres humanos. O que Pedro está dizendo é que isso deve nos levar a nos aproximar da Escritura, reconhecendo essa verdade. No verso 20, ela não é produto de elucidação humana. Não. E podemos confiar nela, porque por trás dos seus autores está Deus, seu Espírito, soprando, usando. Palavra aí, movidos, levados pelo Espírito de Deus a escrever aquilo. E os pastores disseram, é inspiração plenária e verbal. Não há nenhum verbo, nenhum termo, aonde o Espírito de Deus não tenha soprado e levado esses homens a escrever. Paulo, irmãos, escrevendo aos Gálatas, ele usa um termo quando aplica a descendência de Abraão, Isaac e Jacó e aponta para Cristo. E ele diz, e lá não diz os seus descendentes, mas o seu descendente. Ele coloca em singular, para dizer que é a Cristo que ele está se referindo. Portanto, foi o Espírito de Deus que levou Paulo a dizer ao seu descendente. Cada aspecto da Escritura, Deus, pelo seu Espírito, conduziu esses homens a escrever. Precisamos relembrar, irmãos, a Escritura é a nossa regra de fé e vida prática. Amém. A igreja faz bem em atendê-la, em observar, em fixar a mente dela, em ser conduzida por ela, e jamais desprezar os seus ensinos, sua verdade, seus conselhos, aquilo que ela diz, aquilo que ela exorta, aquilo que ela mostra, aquilo que ela consenta a nos fazer, a nós fazermos. Por quê? Porque ela é a voz do próprio Deus falando ao seu povo. É a Escritura torna mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atender. Precisamos ser relembrados dessas verdades. Relembrados, irmãos, de que a Escritura é a nossa regra para se conduzir a nossa vida prática. Precisamos ser relembrados de que a vida cristã precisa assumir esse compromisso diário de associação, fé, virtude,
conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, porque essas coisas existindo em vocês e em vós aumentando fazem com que não nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarem prontos a trazer lembrado acerca dessas coisas. Vocês vão fazer bem a vida de vocês em atender essas coisas. Bem. Portanto, não se esqueçam disso. Não se esqueçam. A Escritura é a nossa regra para conduzir nossa vida prática. E fazemos bem em atender. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tua revelação a nós concedida. Pela forma providente como o Senhor tem preservado, Senhor, a tua palavra. Amém. A fim de que sua igreja, Senhor, não seja conduzida por experiências, por mais bela que seja, por mais arrebatadoras que sejam, Senhor. As experiências não são regras, mas a tua palavra sim. Amém. A Escritura, Senhor, ilumina os nossos caminhos, o nosso entendimento. Em guardando-as no coração, Senhor, ela nos livra do pecado. Ela ilumina, Senhor, trazendo clareza a uma mente confusa. Portanto, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Amém. E pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, nos faça lembrar daquilo que Cristo tem dito, tenha ensinado, tenha ressaltado, Senhor, nos conselhos que Ele deu ao seu povo quando estava neste mundo. Que teu Espírito leve não somente a lembrar, Deus, mas acima de tudo a viver, a estar firmes, amém, a estar convictos, Senhor, porque bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, Senhor. Amém. E que essa bem-aventurança esteja sobre as nossas vidas. Essa bem-aventurança de ser regido pela tua palavra, de decidir pela tua palavra, de ser guiado pela luz do Evangelho. Ó Deus, a fim de que toda a escuridão da nossa mente, da nossa vida, todo o engano, Senhor, que o nosso coração tem produzido a nós, ele venha a ser dissipado pela verdade da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.